fim da história. Certamente você já ouviu falar nesse termo alguma vez em algum livro de política ou relações internacionais. Esse termo foi cravado pelo cientista político e professor de política Francis Fukuyama, quando os Estados Unidos venceu a Guerra Fria no início dos anos 90. E o que foi a Guerra Fria? A Guerra Fria capitaneou o debate político entre os anos 50 até os anos 90 do século XX. Era capitaneada por duas potências nucleares, a União Soviética e os Estados Unidos. E quem triunfou essa batalha foram justamente os Estados Unidos, com o seu modelo democrata, capitalista, liberal. E esse modelo foi exportado para as principais nações ocidentais no mundo. Quem aqui não está familiarizado com o American Way of Life, não é mesmo? Pois é, o American Way of Life nada mais é do que uma modalidade chamada de soft power, ou poder brando, que os Estados Unidos soube exportar de maneira muito eficiente a partir ali dos anos 50, quando ele triunfou no pós-Segunda Guerra Mundial com o seu plano Marshall, e ele conseguiu exportar esse modelo para as nações do mundo que viam os Estados Unidos e o seu estilo de vida como algo a ser perseguido, algo a ser importado por essas nações, ou seja, os Estados Unidos exportou influência cultural, e isso é uma maneira muito importante que as nações têm para conseguir exercer influência sobre outras, que é o chamado poder brando ou soft power, também um termo cunhado por um outro cientista de Harvard chamado Joseph Nye. Atualmente, este modelo e o fim da história não são bem o fim da história. Esse estilo de vida está em conflito, está em questionamento. O fim da história do Francis Fukuyama, que afirma que o modelo de economia liberal capitalista norte-americano era um modelo amplo, era um modelo que iria se atingir ali a paz perpétua, ou seja, as nações iriam estar em sincronia com elas mesmas porque não iria haver uma necessidade de entrar em conflito, já que elas estavam convergendo ali nos modelos. Porém, como eu disse, este modelo está em questionamento, porque por conta de muitas outras crises, crises econômicas, crises ideológicas, estamos vendo esse modelo ruir diante dos nossos olhos. E o que isso significa? Esse modelo, então, do American Way of Life, de exportação do modelo de poder brando dos Estados Unidos, ele está em declínio. Ele entrou em declínio por diversos motivos, mas antes da gente chegar nesses motivos do declínio da hegemonia norte-americana, a gente precisa voltar umas casas antes. Por exemplo, o que define um país como uma nação influente? O que define um país se tornar uma potência regional ou uma superpotência? Para um país ser considerado potência, ele precisa ter 3 tipos de poderes. São esses: o poder militar, o poder econômico e o poder cultural. E os Estados Unidos conseguem dar tique muito bem dado nesses 3 poderes. O conceito dos 3 poderes para você definir o que é uma potência, se um país é uma potência ou não, foi cunhado pelo realista Carr. Vamos começar aqui com o poder principal, que é o poder militar. O poder militar nada mais é que o hard power, é o poder que um país tem de conseguir com que outro país faça o que ele quer através da coerção, da força, da pressão militar, do que esse país tem em termos de investimento, tem em termos de exército. Hoje, os Estados Unidos é o país com maior investimento em armamento e exército. Atualmente, o atual presidente Donald Trump, inclusive, quer ampliar esse investimento para chegar a $1 trilhão por ano. Os Estados Unidos têm um investimento em armamento e exército equivalente a 3 vezes o investimento do poder militar da China. É a nação com o equipamento e o exército mais potente do mundo. Não tem para ninguém. O segundo poder é o poder econômico. O poder econômico já fala por si só. É um poder que justamente firma quais são as principais economias do mundo, quem é o país com maior PIB do mundo. Há quem questione se o PIB é de fato uma medida eficiente para você conseguir entender se um país é ou não uma nação forte. Há quem garante que o IDH seja um índice mais preciso para você conseguir medir com melhor capacidade o bem-estar e o desenvolvimento social e econômico de uma nação. O terceiro poder na lista é o poder diplomático ou cultural, que volta lá no início quando eu falei sobre o soft power ou poder brando. Esse poder é justamente esse conceito das nações de conseguirem influenciar outras nações através da sua capacidade cultural, da sua capacidade de exportação de modelo de estilo de vida, da sua força diplomática, enfim, de todas as suas agências institucionais
que vão aí estar servindo de modelo de exportação. E os Estados Unidos fez isso de maneira muito eficiente no pós-Guerra Fria e no pós-Segunda Guerra Mundial. Quando a Segunda Guerra acabou, o mundo tinha acabado de presenciar 2 grandes guerras mundiais. E isso é devastador. Muitas vidas haviam sido perdidas. Todo mundo aqui sabe os desgastes e gastos e toda a perda humana que a gente teve nessas 2 grandes guerras marcadas aí no século XX. Pois bem, quando a Segunda Guerra acabou, as nações resolveram se juntar e entrar em acordo e consenso para um mundo mais pacífico. O que fazer para atingir esse mundo mais pacífico? Foi aí, então, que entraram uma série de instituições internacionais que acabaram sendo criadas, como a ONU, como, por exemplo, a Organização Mundial de Comércio, também a OMC. Quando a Segunda Guerra acabou, economicamente falando, as nações estipularam o modelo Bretton Woods, baseado ali no modelo ouro, um certo foco na cooperação econômica entre os países, o que poderia ser feito para ampliar o crescimento econômico mútuo, uma espécie de divisão laboral internacional, ou seja, alguns países que tinham nas suas vantagens competitivas conseguiam suprir outros países do que eles podiam e não podiam obter. Por exemplo, acabou havendo essa divisão laboral internacional. Os Estados Unidos ficavam ali com a elite intelectual das ideias e a China acabou se tornando, no final das contas, a indústria do mundo, junto com outros tigres asiáticos, o Japão também com a indústria automobilística, a Coreia vinha nesse embalo, a Europa ficou um pouco com a indústria mais de luxo. Então, houve essa divisão laboral internacional baseada na teoria das vantagens comparativas. Esse sistema Bretton Woods prevalece ainda até hoje, mas a gente viu uma série de crises impactando a saúde desse sistema. Aqui, um desses principais motivos foi a crise de 2008, a crise financeira das hipotecas nos Estados Unidos e dos títulos falsos vendidos, o que derreteu a economia norte-americana e derreteu a economia europeia e, consequentemente, a economia mundial, porque hoje os países eles estão muito atrelados uns com os outros. Então, se tem qualquer tipo de rompimento de ordem, ou crise, ou especulação, ou bolha, o mundo inteiro é impactado e todas as nações vão sofrer juntos a pobreza mútua, porque o mundo é global e as relações vêm se mantendo assim há mais de séculos e se estruturou de maneira mais coerente após a Segunda Guerra Mundial. Uma outra instituição que é importante mencionar que surgiu com o fim da Segunda Guerra Mundial foi a Organização das Nações Unidas, a ONU. A ONU, na verdade, sucede à Liga das Nações, que foi fundada em 1919. A Liga das Nações era um pré-ONU ali, com o intuito de conseguir gerar uma espécie de sincronia entre as nações para tomarem medidas e evitar conflitos. Porém, a Liga das Nações falhou porque ela se baseava na unanimidade de decisões, ou seja, para tomar qualquer decisão, todos os países que faziam parte dessa organização tinham que concordar com as medidas. A ONU, já melhor elaborada, não participa desse princípio de unanimidade na sua Assembleia Geral, por exemplo. A ONU, ela foi fundada em 46, a princípio 31 países fizeram parte dessa formação fundadora e, enfim, por pelo menos 50 anos ela reinou, ela tinha muita força, conseguia ter exércitos de missão de paz, conseguiu, de alguma maneira, fazer com que o mundo entrasse em sincronia e não houvesse uma escalada bélica ou uma proliferação nuclear, por exemplo. Porém, tudo isso mudou e a ONU não é mais a mesma. Ela perdeu credibilidade mundial porque ela não conseguiu resolver a situação de manter a coordenação, o multilateralismo e a cooperação internacional entre as nações. Afinal, triunfou a lógica da maximização de interesse dos estados. A ONU possui 193 países membros, cada um com interesses muito divergentes. A ONU possui a sua Assembleia Geral, que é o seu principal fórum de debate e discussões. Ali todos os países fazem parte, conseguem ter voto e marcar posição. Porém, o que realmente importa na ONU é o seu Conselho de Segurança. O Conselho de Segurança da ONU possui 5 membros. São eles: Rússia, França, Estados Unidos, Alemanha e China. Gente, só nessa lista você já entendeu que é o caos.
Porque quando é que China e Estados Unidos vão estar juntos na maioria das decisões que eles precisam tomar? Pois bem, esse é o principal problema, porque o Conselho de Segurança é o órgão que delibera as sanções, as punições dos países que não entram na regrazinha do jogo, e temos esses 5 países que divergem muito entre si. Como algo pode funcionar? Já que no Conselho de Segurança, para você tomar qualquer iniciativa, deve ser feita por unanimidade. Ou seja, todos esses 5 países devem votar de acordo. É quase impossível você ter China e Rússia e Estados Unidos numa mesma moeda, escolhendo e deliberando por mesmas opiniões. Já começa falhando daí. Essa é uma falha da ONU. Segunda falha. Durante, por exemplo, os últimos anos que essa organização esteve ativa, pelo menos os últimos 20 anos, ela perdeu muito apoio financeiro dos Estados Unidos. Ela perdeu muito apoio financeiro de alguns dos seus Estados-membros importantes. Isso foi secando a capacidade dessa instituição de fornecer ideias inovadoras e ser mais eficiente com as suas posturas. Essa é uma questão. Outro ponto é que o seu modelo de sanções se provou ineficiente. O direito internacional se prova ineficiente. Os países simplesmente perceberam que eles podem bem fazer o que quiser e conseguem, inclusive, driblar esse sistema de sanções por via de parceiros econômicos paralelos, de sistemas econômicos paralelos. Ou seja, onde mais deveria doer nos países, eles conseguem driblar, que é o econômico. E estamos vendo isso na pele. A ONU perde força no mundo que está cada vez mais bélico. Mas vamos voltar um pouco lá atrás. No início dos anos 2000, o mundo nunca esteve tão pacífico. Pois é, pela primeira vez, as principais nações do mundo gastavam mais com saúde do que com poder militar. Mas isso tudo está mudando, tá? Diante do que eu apresentei com relação à crise da ONU, diante do que eu apresentei que essas nações vêm perdendo o solo comum de discussão, vêm perdendo a convergência, vêm perdendo os interesses comuns, tudo tem ficado mais bélico. Os países querem agora, de vez, maximizar os seus interesses. O mundo, de 2024 para 2025, aumentou em 10% o seu investimento militar. As principais nações do mundo voltaram a investir no poder militar. A Alemanha, por exemplo, terceira maior economia do mundo, agora anunciou, no início deste ano de 2025, que ela vai investir mais em poder bélico e reduzir os seus gastos sociais. Ou seja, todos estão convergindo para uma coisa. Estamos voltando a tempos sombrios, mais tensos, e vamos ter que ter isso no radar, porque agora é para valer. Um outro fator decisivo para os países estarem mais bélicos entre si é justamente o crescimento de um novo nacionalismo, baseado no populismo 2.0 do século XXI. E como surgiu esse populismo? E eu vou aqui me ater às nações mais desenvolvidas, da União Europeia, Estados Unidos e até Canadá. Vou fazer esse recorte para vocês entenderem o que eu estou falando. Com a crise de 2008, muitas pessoas se viram excluídas do mercado de trabalho, principalmente as pessoas que trabalhavam com indústria, juntamente com a questão da divisão laboral internacional que eu mencionei, onde as indústrias foram para a Ásia, outros países mais longínquos. Muitas dessas pessoas não souberam ou não conseguiram ser inseridas novamente no mercado financeiro, no mercado de trabalho. E o que você faz com essas pessoas? Elas ficam ali à margem da sociedade de alguma maneira, excluídas do sistema, e não se veem beneficiadas ou vistas pela classe política tradicional, que justamente vivia o ápice da ordem liberal econômica, com o progressismo cultural também florescendo e tudo mais. E o que você faz com essa parte da população que está descontente, que vê sua mão de obra ser desvalorizada com o aumento da imigração, perder emprego para esse imigrante que chega na Europa e se dispõe a fazer um trabalho mais barato, quase que sem burocracia, porque muitas das vezes eles estão ilegais? Os excluídos economicamente também têm voz política. E foi isso que muitos políticos espertos conseguiram entender no jogo. O Brexit foi o exemplo de um caldeirão em ebulição ali em 2016. O Brexit é justamente a concretização de um eleitorado insatisfeito com uma elite política que não falava mais a língua deles. Essas pessoas queriam ser inseridas no mercado de trabalho, queriam ter a chance de ter a possibilidade da qualidade de vida de volta delas, queriam entender que também não estavam sendo representadas por valores progressistas e liberais na cultura e na ideologia. O que representava para essas pessoas liberdades como enfim, liberdades que não chegavam no alcance deles?
Então, esses eleitores insatisfeitos conseguiram ter a sua voz ouvida por políticos chamados novos populistas. Ou, dependendo do contexto, extrema-direita, ultradireita, direita ideológica, ou até alguns contextos, como no caso da Grécia e o Syriza, a extrema-esquerda, mas que esse acabou flopando, tá, gente? Porque o que pegou mesmo foi esses políticos que capitanearam esse eleitorado descontente, trouxeram um novo tipo de nacionalismo para dentro dessas nações e conseguiram ali, com a ajuda de algoritmos, com a ajuda de exploração da emoção, com a ajuda da raiva que essas pessoas sentiam, conseguiram crescer muito na escolha política. E veja, o que essas pessoas sentem e o que esses políticos dizem também é legítimo. E aí que surge o problema, porque o outro lado da moeda não soube entender a legitimidade dessas pessoas e do que essas pessoas buscavam. E aí você tem dois lados que não conversam de jeito nenhum entre si, que é o lado dos descontentes, junto com o populismo, e o lado da elite política e econômica, que fica mais com a esquerda. Esses lados não conversam mais entre si. E aí que temos, minha gente, o cenário de polarização emotiva, polarização que vivemos no Brasil e no mundo. Mas eu apresentei aqui o contexto do mundo. E quanto no Brasil? O que aconteceu? No Brasil, a gente sempre teve polarização. Quem aqui não acompanhou os debates entre PSDB e PT? Só que acontece que no Brasil, assim como no mundo, a polarização ela extrapolou fronteiras, transbordou o eixo da política e foi para tudo, da marca que você veste a o som que você ouve. Tudo dita quem você é e na bolha que você se encaixa. E isso foi inflamado mais ainda com o advento das redes sociais. Pois nessas redes você fica ali na sua bolha, com o seu viés de confirmação, conversando com quem concorda com você. E quem não concorda, praticamente é seu inimigo. Com a polarização mudando o jogo, o voto passou a ser muito mais emocional. Se você vai votar num candidato X ou Y, é porque ou você ama muito esse candidato e vê nele todas as suas reivindicações e ideologias políticas sendo literalmente interpretadas na sua fala, ou você detesta o outro coleguinha. Ou seja, são dois votos ou de rejeição ou de adoração. Não existe quase que um meio termo no Brasil. Até tentou-se rascunhar isso em 2022, nas eleições presidenciais, uma terceira via que prezava pelo bom senso, pelo consenso, pelo diálogo, mas que acabou, desculpem o termo aqui, flopando muito, não é mesmo? Porque é isso, em cenários de polarização exacerbado, não há espaço para a moderação. E como eu disse, os políticos entenderam essa fórmula mágica e vão partir para o jogo. Atualmente, a política é uma política de likes. Ninguém tem mais tempo de ouvir mais de 30 segundos num vídeo político ou, quiçá, entender as propostas do seu candidato ou candidata. As pessoas querem ouvir inflamação, as pessoas querem ouvir barraco. Quem aqui não acompanhou os debates das eleições de 2024 quase que como uma telenovela? Pessoas que nem se interessam por política ficavam vidrados na TV para ver quais seriam as cenas dos próximos capítulos. Isso, por um lado, é bom, porque as pessoas se politizam mais. Mas a que preço? A que nível de qualidade estão os debates políticos na nossa atualidade? E a polarização é um reflexo disso, porque não há mais a noção de bom senso e moderação. Vamos falar dele, o nosso laranjão favorito. Quem aqui não sabe quem é o Donald Trump? Afinal, gente, ele é um showman, tanto no reality show quanto nesse reality show político que todos nós acompanhamos com muita emoção, porque afinal é o que eu dizia, política e emoção andam cada vez mais lado a lado no mundo que é cada um por si. E o Trump é justamente o resultado desta atualidade que a gente vive. Ele é a concretização de tudo que eu expliquei lá atrás. O Trump combina discurso emocional, combina polarização e, para alguns, combina vieses mais extremistas. E é isso que ele é o retrato. E ele está lá para defender a sua retórica e narrativa, o quê? Nacionalista. Pois é, o Trump 2 foi eleito com o seu slogan Let's Make America Great Again. Vamos fazer a América grande de novo. O MAGA Movement, que é
a consolidação deste modelo de vamos retomar os anos dourados da América, vamos retomar o American Dream, vamos trazer de volta as indústrias para o povo norte-americano, vamos reaquecer a economia, vamos gerar empregos de chão de fábrica. Será que ele vai conseguir? Acontece que o mundo mudou muito dos anos 60 para cá. Os Estados Unidos já têm um outro tipo de formação, um outro tipo de estrutura econômica. O que o Trump quer é muito arriscado e pode pôr à prova, sim, essa hegemonia norte-americana, essa superpotência norte-americana. Porque, veja, com os anos construídos a partir de toda essa ascensão econômica, militar e política norte-americana, os Estados Unidos conseguiu se dar o luxo de ser uma espécie de polícia do mundo e investir mais em modalidades ali internacionais, vamos ali colocar a democracia no Oriente Médio, não deu muito certo, né? Mas vamos aí acompanhar essas cenas. Então o Trump surge com esse discurso nacionalista, com esse discurso mais inflamado, com essa guerra contra os imigrantes, e os Estados Unidos, que justamente era um país que apostava muito no multiculturalismo, é um país feito por imigrantes, assim como o nosso Brasil, é um país que, né, por ter uma economia sólida, uma economia forte, atraía muitas pessoas para trabalhar lá. E isso passou a ser um problema para alguns. Então é com essa narrativa também que o Trump surge, com uma espécie de guerra velada, ou não tanto, ao diferente, ao imigrante legal, a questão das drogas, da criminalidade, enfim, toda essa narrativa que faz parte desse novo discurso populista mais à direita ideológica. Acontece que o mundo que o Trump defende talvez não exista mais. Esse saudosismo, será que ele vai voltar? Pois é pela primeira vez nos Estados Unidos, a nova geração pode viver pior que a sua geração anterior. Recentemente, o seu principal projeto e carro-chefe deste mandato é o Big Beautiful Bill, a Grande e Bela Conta, ou lei. É uma lei que impacta e vai mudar muito a estrutura fiscal e governamental dos Estados Unidos. Vai gerar isenções para empresas e produtos norte-americanos, vai aumentar e expandir o investimento em militar e poderio militar, vai impactar em redução de gastos sociais. Especialistas afirmam que a Big Beautiful Bill vai gerar um déficit anual para os Estados Unidos de cerca de 2 trilhões de dólares. Seria o fim econômico dos Estados Unidos? Vamos ver os próximos capítulos. Os Estados Unidos está dividido e o Trump assume essa nova medida de uma maneira que não quero mais os Estados Unidos sendo uma espécie de polícia do mundo. O que isso significa? Não vou mais me envolver nos conflitos, não vou mais mediar as batalhas entre os países, vou cuidar do meu. E como é que os países ficam nisso? O Trump assumiu seu mandato trazendo uma espécie de disrupção global e econômica, quando ele assumiu o seu tarifaço, o Liberation Day. Quem aqui não lembra daquela cartolina gigantesca que ele segurou no dia anunciando as tarifas que ele iria trazer para os países? Entre ele e a China, chegaram a extrapolar os 150%. Quem iria imaginar 125% e 150% nessa faixa? Mas quem iria imaginar e como isso impactaria muito a economia global? As bolsas e os mercados entraram em fervor, porque é muita imprevisibilidade e o mundo está de fato passando por uma mudança de ordem, uma mudança de estrutura, uma nova governança. Como eu dizia, não existe mais o bom senso comum, não existe mais o local, o espaço onde os países poderiam estar sentados juntos e encontrar uma solução diplomática para todos esses conflitos que a gente está vendo hoje em dia. E o Trump também não quer mais cumprir esse papel de mediador do mundo. O mundo está na lógica do cada um por si. O que vai acontecer agora? Alguns estudiosos, como Yuval Harari, que escreveu Sapiens, afirma: em 1941, quando as batalhas paralelas estavam ocorrendo em solo europeu, os cidadãos daquela época não tinham noção que estavam vivendo uma Segunda Guerra Mundial. E ele estendeu essa frase para o momento que a gente vive agora. Estamos vivendo conflitos extremamente importantes no mundo. Na Europa, o conflito entre a Rússia e a Ucrânia é o maior desde a Segunda Guerra Mundial em solo europeu. A gente está vendo o que está acontecendo em Gaza. A gente está vendo agora o que está acontecendo entre Israel e o Irã. E a gente ainda está presenciando a potencial escalada entre dois conflitos em duas regiões extremamente importantes. Eu me refiro aqui à região da Caxemira, que é uma região que coloca duas potências nucleares em conflito, que seriam Índia e Paquistão, e China e Taiwan. Pois é, a região do Mar do Sul da China é
um caldeirão em ebulição. O Mar do Sul da China, Taiwan, se tornar mais tenso e inflamado, aí sim, meus amigos, a coisa vai ficar complicada. E como o Yuval Harari falou, a gente também não pode dizer se estamos ou não vivendo uma terceira guerra mundial, assim como os nossos antepassados em 1941. O Trump não quer mais ser a polícia do mundo. Ele agora quer voltar a sua atenção para dentro dos Estados Unidos, para a reindustrialização norte-americana e o aquecimento econômico desta nação. Para isso, não quer mais se envolver em conflitos que os seus antecessores se envolveram. Pois, quem aqui não lembra do George W. Bush que invadiu o Iraque em 2003? Ou a invasão do Afeganistão? Esses conflitos no Oriente Médio dos Estados Unidos, que não tinham fim, não tiveram fim por muito tempo, geraram um gasto maior de 3 trilhões de dólares. Trump assume prometendo não se envolver mais nestes conflitos. Pois bem, e o que a gente está vendo diante dos nossos olhos? Hoje, quando eu gravo esse vídeo, não sabemos o que vai acontecer no Oriente Médio, mas uma coisa é certa, os Estados Unidos se envolveu num dos maiores conflitos do nosso século, quiçá o maior da nossa década, que é o conflito entre Irã e Israel, inimigos históricos desde 1980. Os Estados Unidos bombardeou 3 usinas nucleares iranianas. Os Estados Unidos é o único país que tem capacidade militar para conseguir adentrar o solo dessas usinas nucleares. Por isso, a sua entrada nesse jogo é extremamente crucial para conseguir atingir o objetivo de destruir o regime teocrático iraniano e conseguir ali neutralizar o programa nuclear iraniano. Será que ele vai conseguir? Esse conflito tende a se aumentar. Estamos diante dos nossos olhos vendo o local pegar fogo no Oriente Médio. Israel está disposta a minar o programa nuclear iraniano e a tirar o regime teocrático. Junto com os Estados Unidos, eles vão estar ali fazendo força para conseguir atingir esse objetivo. Isso não acabou. Hoje o Irã bombardeou bases militares dos Estados Unidos no Catar. Mas uma coisa é certa, o Irã sinalizou ali algo meio que previsível. Dentre as possibilidades, ele escolheu a menos pior, a de menos impacto, não fechou o Estreito de Hormuz, que é responsável por 20% da passagem de petróleo no mundo. Se esse estreito fosse fechado, isso impactaria muito nessa economia global. Especialistas afirmavam que o barril do petróleo poderia subir em 150 dólares. É muito. Hoje o barril do petróleo está entre 75 dólares. Quase queria dobrar praticamente. Então, imaginem o impacto disso no mundo, no custo dos preços das coisas, da energia. Já vemos a questão da Ucrânia e a disponibilidade da energia ali na Europa aumentar os custos. Então, iria ser, assim, um prato cheio para uma nova crise global econômica. Será que o mundo está pronto para isso? Eu acho que é só uma questão de tempo para as coisas ficarem mais tensas. Perdemos a nossa polícia global. Perdemos o nosso espaço diplomático em comum. Perdemos a noção de cooperação econômica e política internacional. O que vai acontecer com o mundo agora? Estamos diante de uma situação caótica e, a meu ver, irreversível. Vamos ver as cenas dos próximos capítulos e como irão se comportar Rússia e China diante desse contexto.